Olá, está começando mais um Leiga Partilha! Especial de Natal. Uhul! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas também sempre com muito respeito. E hoje, como eu acabei de falar, nós temos o episódio especial de Natal. Lembrando que todos os anos a gente prepara um episódio um pouquinho diferente para cada Natal. E para alegrar, né, para poder contemplar, celebrar esse momento, então vamos dar uma relembrada daquilo que nós já vivenciamos, né? Então lá em 2020, nosso episódio buscou refletir sobre a leitura de Lucas, no capítulo 2, e nós falamos bastante das origens da celebração do Natal. Em 2021, nós partilhamos as histórias, as nossas histórias, e dos ouvintes, alguns ouvintes, né, de algum Natal que tiveram, né, que tenha sido especial, marcante em suas vidas. Em 2022, nós ouvimos e partilhamos, né, e testemunhamos de graças, né, como milagre. Sabe aquele milagre de Natal que às vezes, né, não necessariamente sendo ele um milagre de Natal, né, mas um milagre da sua vida alcançada naquele ano. Em 2023, foi a vez de fazermos, né, um amigo secreto, já tão conhecido nessa época, né, tão vivenciado, em que nós e os ouvintes enviávamos mensagens para uma pessoa especial, a qual queríamos agradecer, elogiar ou mandar aquele recadinho do coração. E em 2024, nós fizemos o que nós chamamos de Merchan do Bem. Nós divulgamos, então, ações de instituições de caridades, né, quais fazem aí, né, a vida de muitas pessoas serem mais na parte de colaborar, de ajudar e apoio, que é realmente o símbolo do Natal, né? Isso mesmo, Mari, né? E lembrando que a gente já passou de 100 episódios, né? Estamos aí, só de Natal a gente tem vários, né? Mas a gente passou de 100 episódios. E para esse episódio especial de Natal, a gente vai refletir a partir do ponto de vista de alguns personagens que são considerados aí mais secundários no Natal, né, Letis? É isso aí. E nós vamos começar comigo através, né, dos estalajadeiros e pastores de Belém. Então, vou fazer uma leitura, né, para a gente se situar. É Lucas, capítulo 2, versículos de 7 a 15. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles. E tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que realizou e o que o Senhor nos manifestou. Bom, vou começar então, né, porque eu vou refletir essa leitura e também pela visão dos estalajadeiros e pastores. E eu separei em algumas partes. Primeiro, uma breve contextualização, né? Segundo, uma reflexão, tentando trazer para os dias de hoje. E terceiro, os sentimentos envolvidos nessa história. Porque quando a gente fala em Natal, eu lembro de cartão, presente que a gente recebe, e a gente expressa muito isso, né? Fé, paz, esperança, mas será que, né, é exatamente isso, no final do ano, que está acontecendo? Então, vamos começar pelos
estalajadeiros, É assim uma que fala? palavra bem difícil, né? Primeiro Difícil, que né? eu confesso que quando eu fui procurar eu achava que era estalajeiros. Mas daí eu vi que a palavra C3 estalajadeiros, eu falei, caramba. Eu achava ainda que era estalajador. Então, trava-língua aí, ó. Trava-língua, se vier, eu tô perdoada já. Com certeza. Lei a partilha também é cultura e correções gramaticais, né? Sim. Sim. Então, né, Belém estava lotada, né? Vamos lembrar que naquela época não é o calendário cristão, mas, assim, provavelmente as pessoas até trabalhavam mais e deviam até estar mais estressadas todos os dias, né? Não existia, vamos dizer assim, direitos humanos, direitos trabalhistas, nada dessas coisas, né? E Belém estava lotada por causa do recenseamento. E as hospedarias, elas funcionavam como pousadas simples. Geralmente eram casas de famílias que alugavam os quartos para os viajantes. E os estalajadeiros eram pessoas comuns, né, trabalhadores, tentando dar conta da demanda, né? Provavelmente, como eu falei, exausto, estressado, cheio de gente batendo na porta. Não que fossem pessoas más, né, mas estavam ocupadas, sobrecarregadas, com a casa cheia e cansaço acumulado. E eu penso assim, no fundo, pessoas como nós, né? Chega o final do ano, vamos ser sinceros, né? Quando eu era criança era muito gostoso, porque a gente entrava de férias, mas hoje em dia a gente está, né, cheio de tarefa, prazo para cumprir, compromisso, quem é pai, mais crianças entrando em férias, mas os pais ainda trabalhando. E, de fato, nem sempre a gente consegue perceber o sagrado bater na nossa porta. E, de fato, é difícil a gente entrar no advento, né, que a Mari comentou no episódio passado. E os pastores, né? Quem eram os pastores? Pessoas simples, né, de baixa posição social, trabalhava de madrugada, vivia na margem da cidade, provavelmente, gente, fedendo, vamos dizer assim, cheirando ovelha, poeira, campo, e pessoas que eram invisíveis para a sociedade. E é justamente para eles, né, que o céu se abre. E se essa história fosse hoje, né? Eu penso também, né, como eu comentei, o estalajadeiro talvez fosse aquela mulher que trabalha dobrado no fim do ano para tentando fechar as contas do Natal, fazendo aquele doce. Talvez é o dono da pousada do interior com aquele monte de hóspede. Como eu disse também, talvez eu ou você, com a vida tão cheia de coisa, né, que a gente não percebe que Deus está tentando entrar pelos pequenos espaços. E talvez Maria e José estariam ali, batendo na nossa porta também, né? Mas nesse corre-corre, hoje a gente está abrindo um espaço, né? Mas quantas vezes a gente não enxerga, né? Só enxerga que é mais um problema, mais um compromisso para administrar. Às vezes as pessoas chamam a gente para uma novena, a gente fica com aquela preguiça, né? Final de ano e tal. E não percebe que né, naquele casal cansado também, porque Maria também devia estar muito cansada, viajando, grávida, havia uma promessa. Então, assim, às vezes a gente também vive assim, com a agenda cheia, mas às vezes o coração está vazio. E a gente tem lugar para tudo, menos para o que realmente importa. E os pastores? Talvez sejam as pessoas que trabalham no turno da noite, né? O vigia da portaria, o motorista de ônibus da madrugada, ou aquela pessoa que ninguém nota ela, né, o que ela está fazendo. E é Jesus escolhendo começar pelo lado de fora da cidade, não pelo centro, né? Desde que ele nasceu, ele já inverte a ordem, né? Ele não começa pelo mais importante, mas pelo esquecido. Ele não entra pelos grandes portões, mas pelos campos silenciosos. E concluindo, o Natal continua acontecendo todos os dias. E a pergunta é, nós somos mais parecidos no final do ano com os estalajadeiros ou com os pastores? Eu diria que nós somos os dois, né? Hoje a gente está tentando ser um pouco pastor, mas a gente tem muitos dias em dezembro que nós somos os estalajadeiros. E talvez o convite desse Natal seja, né, abrir espaço, mesmo que pequeno, para que Jesus nasça em nós. E, ao mesmo tempo, ter coragem de correr até Belém como os pastores quando percebemos que Deus nos chama. E eu vou dar a boa nova, porque nessa leitura dá a boa nova, né? É verdade, né?
Essa leitura Tem a boa da nova. Boa Nova. Ela que começou hoje, a margear um espinho na carne e já jogou tacou-lhe a a Boa Nova, arrasou. que nasceu para nós um Salvador. O presépio vai continuar simples, a porta é discreta, mas Deus vai continuar chegando pelos caminhos que ninguém espera. Nossa, E é isso. Lindo! Arrasou, lindo Pô, demais, tá bem show. Natal, né? Nossa, que Agora a mensagem gente Obrigada. fica com as Até eu emoções, fiquei né, meio floradas. arrepiadinha. Nossa, fiquei emocionada. emocionada aqui também, É. muito lindo. Parabéns obrigada. pela reflexão. Acho que o pessoal percebeu já qual que é a dinâmica desse episódio de hoje, um pouquinho diferente do que nós costumamos fazer, né? A colega vai fazer a leitura a partir do ponto de vista, né? E depois a sua reflexão. E agradeço muito, Alex, Nossa, arrasou. pela Obrigada. reflexão. Muito E obrigada pelo episódio, porque foi uma maneira também de eu conseguir refletir sobre também, né? isso. Show de bola. Bom, então, né? Vou agora vamos para os segundos personagens aqui que a gente selecionou como personagens secundários, apesar de serem bem famosos também, esses secundários, né? Que eu vou falar um pouquinho do como é enxergar o Natal aí através dos magos do Oriente, né? E assim como Alex também vou fazer um contexto, mas depois primeiro vamos fazer a leitura, depois vou para essa parte, né? E a leitura aqui especialmente está em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, né? Então, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram no Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E a essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro tinha lhes aparecido. E, enviando-os a Belém, disse, ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiveres encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não retornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Então, agora sobre a reflexão. Fiz mais ou menos que nem a Alex também, dando um contextozinho, só para depois entrar na reflexão. Então, começando aí com o que eu achei importante, alguns esclarecimentos iniciais, vamos dizer assim, né? Que, como a gente leu, acabamos de ver a leitura, não é dito nem que são 3, nem que são reis, né? Os 3 reis magos, que é comumente, né, na tradição popular é conhecido como os 3 reis magos, mas na leitura não fala nem que são 3, nem que são reis. Provavelmente essa ideia de serem 3 saiu daquele trechinho bem no final, né, que fala que o menino Jesus recebeu 3 presentes. Então, ficou popularmente, acredita que são 3. E foi encontrado um manuscrito lá do século VI, que até deu nome para esses reis. Alguém acabou dando nome para esses reis, né? Então, seriam, segundo a tradição que veio depois da leitura, né? Depois da escrita de Mateus, né? Seria o Belchior, que seria da Pérsia e que deu o ouro. E isso representaria a realeza de Jesus. Gaspar, que seria da Índia e deu o incenso, que representaria a divindade de Jesus. E Baltazar, que seria da Arábia e deu mirra, representando a humanidade de Jesus, né? Então, a interpretação mais comum é que eram reis prestando suas homenagens à soberania, né, de Jesus como verdadeiro homem e verdadeiramente Deus, né, sobre todas as nações. E acho também interessante esclarecer, no Evangelho não fala de 3 e nem de reis, mas fala de magos. Fala exatamente isso, magos, né? O que hoje a gente associa com magia, feitiçaria, né? As coisas falam, meu Deus, está no Evangelho que foram magos. Mas é que tem que lembrar que no contexto da época se referia os magos eram uma espécie de elite religiosa de sacerdotes, né? Então eles tinham esse nome por causa disso. Lembrando, eles não são cristãos, né? Assim, no princípio da palavra, porque eles não vinham não tinham origem judaica de Jesus, né? Era uma elite religiosa de outros povos, né?
e que são frequentemente associados a homens sábios dessa elite religiosa, como diz, que realmente daí eles tinham um conhecimento grande de astronomia e, vou dizer aqui, astrologia, porque na época as coisas meio que andavam juntas, né? Eles olhavam para o céu e eles realmente sabiam bastante das estrelas, do andamento das estrelas, para que lado vai, para que lado vem, e eles acabavam associando isso também com o modo de viver deles, né? Então, Mateus aí, né, a gente acha que ele usou isso porque, de fato, ele estava se referindo a pessoas de outros povos que tinham, né, essa nomenclatura, né, vamos dizer assim. Então, feitos esses esclarecimentos aí, né, vamos tentar nos colocar na cena, imaginando que a gente é algum desses magos aí, e a gente pode aí fazer vários paralelos com a nossa fé e com a nossa conversão diária, eu acredito, né? O primeiro porque eles viram um sinal no céu e eles já perceberam que se tratavam de um rei que nasceu. E eles não esperaram nem um segundo, eles já pegaram as malinhas dele e já foram atrás do rei. Então, perceber os sinais, reconhecer que é Deus e não perder tempo e ir atrás dele, como é difícil cada uma dessas etapas, né? Parece muito fácil, porque as 3 etapazinhas ali, mas é bastante difícil, né? E quantas vezes a gente supera uma dessas etapas e trava na outra, né? Na próxima. Mas assim como os reis, como os magos, né? Porque se eu falar reis, vocês vão saber o porquê, né? Mas assim como os magos tinham a estrela para ir guiando eles pelo caminho, eu acho que nós temos o Espírito Santo que está disponível para a gente invocá-lo, né? Assim, sempre que a gente quiser. E a gente pode se voltar para o caminho, né? Ou se converter, no sentido de se voltar para o caminho e continuar seguindo a nossa fé. Então a gente também não tem, pode ser que a gente não tenha uma estrela especificamente olhando para o céu, mas a gente pode invocar uma estrela, entre aspas, metafórica, com o Espírito Santo, né? Os magos, eles também foram até Herodes e eles receberam esses conselhos de como proceder, né? Por Herodes, né? Herodes falou, vai lá, faz tal coisa, né? E quantas vezes a gente também não dá ouvidos às coisas do mundo, coisas às vezes que vão prejudicar a nossa vida, assim como Herodes queria prejudicar, né? Jesus, né? E prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa fé. Então, eu acho que tá tudo bem ouvir, mas é importante sempre filtrar aquilo que serve e o que não serve pra gente. Ouvir não é um problema, o problema é botar para dentro do nosso coração, e lembrando quantas vezes eu e o Alex já falamos, né, que nossa mãe tinha um ditado, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que entra bem aqui na parte de, assim, pode ouvir Herodes, mas você não vai fazer o que ele mandou você fazer, entendeu? No Evangelho diz que os magos, então, foram avisados em sonho, né, sobre as más intenções de Herodes, e mais uma vez, podendo fazer aqui um paralelo com o Espírito Santo, para nos ajudar, né, a ver com a lente correta, entender aquilo que é de Deus e o que não é, aquilo que faz mal e aquilo que nos leva ao bem, né? Então, não é que seja fácil, né? Digamos assim, mas e é uma viagem longa, a fé é uma viagem longa, assim como os magos fizeram, né? Eles saíram da sua terra ali e fizeram uma viagem longa, mas no fim eles chegaram até Jesus, e que a leitura enfatiza aqui que estava junto de sua mãe, o que eu acho muito bonito, né? Mateus fazer questão de destacar a presença de Maria ativamente nos planos de Deus, ali mesmo que seja, né, nesse trechinho aqui que a gente leu. Muitos outros também têm essa ênfase, né? Mas estou destacando aqui nesse trecho, né? E os magos, abre aspas, prostraram-se e o adoraram, né? E a nossa meta de vida, seja no Natal ou em todos os dias, que é essa, né? Claro que no dia a dia, a gente é difícil manter essa adoração na prática, essa prostração na prática do dia a dia, mas que a perseverança, assim, desses sábios, né? Que desses magos sejam também uma inspiração pra gente. E que o nosso esforço para se prostrar e adorar Jesus, né, e a Deus, né, seja um presente sincero. A gente não tem ouro, a gente não tem incenso, a gente não tem mirra, mas a gente pode oferecer nosso esforço sincero de estar mais próximo de Jesus, né? Acho que é o que a gente pode tentar fazer. E com isso, passo para minha colega Mari falar a respeito do... Também polêmico, assim, é difícil esses aí, porque, né, vem umas burdoadas nesse aí, mas não vamos ver o que a Mari vai trazer aí. Mas eu acho que vai ter coisa boa, viu, gente? Vamos lá. Agradecer aqui as meninas que... Nossa, eu confesso, assim, que quando a gente pensou no tema do especial para esse ano, eu falei, vai ser diferente, mas talvez, assim... Eu não esperava que fosse ser tão profundo, eu acho. Quando a gente falou, o olhar de cada personagem, né? Então, eu falei, qual será, né, que pode ser esses olhares? E, caramba, quanta... aí a gente volta, né? A palavra de Deus é maravilhosa mesmo, né? Muito viva.
e completa sempre. Bom, então vamos lá, por fim, ver pelo ponto de vista de Simeão e da profetisa Ana. E eu confesso que eu fui pesquisar um pouquinho sobre eles, né? E o que se sabe não é muito além daquilo que já está aqui na palavra, como eu vou ler para vocês. Então, que está lá em Lucas 2, de 25 a 38. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem o respeito dele pelos preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada, depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus, noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Que bonito, né? Muito bonito. E eu tive, quando fui pensar um pouquinho sobre essa leitura, sobre essa passagem, eu tive um misto daquilo que eu sinto quando a gente está vivendo esse momento do advento, né? Essa espera gostosa, essa ansiedade, assim, de saber que algo bom está para chegar. E aí, uma das coisas que veio assim, né, como eu fui pesquisar sobre eles, esses personagens, se fala muito sobre a fidelidade, a perseverança em esperar e também a confiança do que há para chegar. E aí, pensando em Simeão, então, no caso, os 2 personagens, né, de idades avançadas, e aí a gente pode pensar nos nossos dias de hoje em relação ao tempo. E principalmente em relação ao tempo de Deus, que às vezes a gente se deixa ser confundido, a gente se deixa ser tomado pelo aquilo que é as nossas fraquezas humanas, e o quanto isso não aconteceu na vida deles, né? No sentido de que já estou com uma idade, né, super avançada, mas e aí? Eu vou permanecer acreditando na promessa de que eu vou ver o Messias, eu vou ver aquilo que vai consolar esse povo, aquilo que, né, porque ele não iria viver a consolação pensando na promessa, mas ele tinha certeza de que o povo seria consolado, teria salvação. E essa mulher, né, que ali trazia anos e anos da sua vida, mesmo passando pela aquele momento da dor, da perda, mas ela encontrou a consolação, na verdade, que era em Deus. Ela fazia práticas de jejum e estava ali, querendo sempre ser, além de consolada, se permanecia perseverante na promessa também, né? E aí, com certeza, eu gosto de lembrar que eles também não... De pensar, na verdade. De pensar
de que muitas vezes foram os momentos em que eles também se questionaram, de que se essa promessa era verdadeira, se realmente, sabe aquilo que é a nossa vivência? Será que isso é mesmo algo de Deus ou será que é coisa da minha cabeça? Né? Então, com certeza, ao longo da espera, que é essa espera, né, de receber Jesus no nosso meio, eles também se sentiram ali, muitas vezes, confusos, né? Mas o que eu queria fechar assim, com chave de ouro, poder dizer que o esperar pelo tempo de Deus, que é essa espera que chega para nós no Natal, após o advento, né, é a certeza de que Deus confia em nós. É a certeza de que Ele se faz confiar, né? E de que Ele acredita e vê as coisas boas em nós. E não desiste dessa humanidade que muitas vezes é tão perversa e traiçoeira. E poder dizer, e aí, assim, né? Finalizando mesmo, imagina a alegria do coração desses dois ao ver Jesus, né? Então, é como quando nós, né, podemos ter a graça de vivenciar mais um Natal, né? E precisa ser isso. E talvez seja também aquele momento em que você está distante dessa espiritualidade, dessa proximidade com Deus, e você se enche de novo, né? É algo que ali acontece, que nos recorda isso, e para eles também foram isso, né? Aqui diz aqui no finalzinho que a profetisa saiu falando para todo mundo, né? Então, quando a gente se enche dessa alegria, dessa certeza de Deus, a gente não quer guardar só para a gente, né? A gente quer sair anunciando. E, com certeza, o alívio do coração de Simeão, né? Agora acabou a minha missão, né? Minha missão foi realmente cumprida. E, além disso, né? Não era coisa da minha cabeça. Oh, que delícia! Que maravilhoso isso, né? Essa é a certeza da nossa fé. Então, que nós possamos vivenciar, né, esse Natal com esse gostinho de que a espera vai ser um renovo para nós, né? A certeza de que Deus vai encher nossos corações dessa alegria, né? Que é a alegria de Deus, a gente sabe que é diferente. Não é a mesma alegria de comprar algo que a gente talvez queira muito. Não é a alegria de conquistar um bem material. Não é alegria... Não, é diferente essa alegria. E é isso que deve ser a vinda de Jesus para nós, né? A certeza de que a espera, mesmo ela sendo por um tempo longo, pois o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é a certeza de vivenciar a alegria e a felicidade verdadeira de Deus, né? E aí é muito glória, né, gente? Fala sério. Sim, é glória. Muito super glória, né? E é isso. Tivemos todos os momentos, né? Passamos, mesmo não sendo divididinho, que nem a gente costuma fazer, né? Um espinho na carne, o Glória e o Boa Nova. Tivemos os três momentos. Em vários momentos, inclusive. Os três em vários momentos. Muito legal. Sim, foi muito lindo. Muito lindo mesmo, né? Obrigada, meninas, por mais um ano, né? Também aproveitar, agora que a gente já tá nesse clima de fim de ano aí, né? Vai ser o último episódio do ano. Confraternizações, né? Então, agradecer por mais um ano também do Leiga, né? Passamos dos 100 esse ano, né? Sim, então, realmente uma marca bem especial. E mais um Natal aí, a gente fez a retrospectiva, né? Com a Mari falando ali no começo. Que é legal ver também a retrospectiva, né? Que a gente... né, tanta coisa. Eu fiquei lendo, na hora que você foi falando, eu falei, nossa, a gente fez bastante coisa já. Fizemos, né? O quinto episódio especial de Natal, né? 2025. E, a gente começou em 2020. Antes de contar com a ajuda do ChatGPT, né, gente? Exatamente. De perceber, assim, que a gente foi criativo, né? No sentido de que o Espírito Santo é o que cria tudo também, né? Verdade. Mas, assim, que a gente foi aberto a Deus em todo esse tempo e poder dizer também que também nos fez perseverantes, fortes, né? E aí também resilientes, né? Com muitas novidades e tudo mais. E então, é confirmação para nós, né? Que não é só coisa da nossa cabeça ou vontade própria, né? Tem um dedo de Deus aqui, né? Tem. Amém. Com certeza. E você até falou do ChatGPT. Gente, eu vou convidar vocês. Vocês gostaram desse tema, ouvintes? Como vocês viram, a gente
esforçou bem a criatividade, tá espremendo bem. Se vocês quiserem dar uma sugestão para os próximos natais, Verdade. Sim. a gente Tá bem aceita. aberto. Sempre, né? Não só para os natais, algum episódio especial. Quem vocês quiser queiram. participar também, né? Às vezes você quer sugerir alguém pra participar. Seria Isso, legal. né? Você quer participar ou quer sugerir alguém, gente, a gente tá totalmente aberta, assim, É. não é porque não chamou fulano, que não é porque a gente não, né, assim, Às não, vezes não não lembrou, veio à não mente veio à mesmo mente, ainda. às vezes a pessoa quer muito participar e, nossa, por favor, fale pra gente, né? E daí dá sugestões aí do Natal também, a gente tá sempre aberto a sugestões. Com certeza. É isso aí. Já acabou mesmo? Então Então, agradecer vocês três, novamente, a visão de vocês. Eu achei muito legal esse episódio de ver pela ótica de outros personagens, né? Porque a gente sempre, às vezes, é a mesma coisa, né? Sempre sobre a mesma leitura, a mesma visão. E eu achei muito interessante. E é isso também, agradecer a todas vocês por esse ano, né? Que perseveramos e chegamos ao fim. Mais um ano que o Leiga está firme e forte. Chegamos ao final de mais um ano e chegamos ao final de mais um Leiga Partilha. Com gostinho de quero mais, né? Especial de Natal, com gostinho de quero mais de panetone, chocolate, se você não gosta de frutinhas. Esperamos que você tenha gostado. E também, como a gente acabou de comentar, né, gente? Se vocês queiram mandar seu comentário, sugestão, não só pra gente fazer leitura, enfim, você queira participar, nós temos canais de contato, mas antes nós vamos fazer alguns agradecimentos com relação ao último episódio. A gente sempre convida para comentar, então, quem comentou aí no episódio 111, né, que foi o episódio passado, agradeço muito a Marga, que lá pelo Facebook, né, comentou, e a Regina também lá pelo YouTube, deixou o comentáriozinho dela, então muito obrigada a vocês duas, a todos que comentaram em seus corações, não quiseram comentar no público, também agradeço, mas pode comentar também no público que a gente tá aceitando. Então, com certeza. Né, se tiver aí nossos contatos. manda Feliz Natal pra gente, a gente tá mandando pra vocês. É verdade. É isso aí. Agradecer também o Ricardo, gente. Com certeza, sempre, nosso né? amigo fiel, né? Pelas Esse é um amigo artes. fiel. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo porque, seu né, apoio. seu apoio, porque você ajuda. ajuda a gente. Eu sei que também me ajudou bastante no trabalho esse ano, que estive fora. E eu sei que também ele participa, né, Mário, de muitos grupos aí. Então, também um jovem aí bem... E com vários desafios, né? Porque ele encerrou, acho que aí o TCC, acho que finalizou aí, né? Eu soube meio por alto, né? E, então, muitos desafios, a gente sabe quem passou por isso, né? Nossa, é verdade. E conciliar tudo isso, então, meu amigo, parabéns, viu? Parabéns. E que Deus conserve, né, esse seu coração sempre tão disposto e aberto. Pra quem não saiba, acho que a maioria sabe, mas pra quem não sabe, o Ricardo faz as artes pra gente dos episódios e ajuda a gente a publicar os episódios, né? Então, quem não sabe agora tá sabendo. Manda Feliz Natal pra ele também, que ele também merece. E muito obrigada, viu, Ricardo? É isso aí. E agora a Lu vai, né, reforçar aí pra gente, né, onde nós estamos. Onde acha, né, gente? A gente Onde tá facinho, ó. A gente é facinho. No bom sentido da palavra, tá? Nós temos as redes sociais aí nossas, tá? Que são o Facebook, Leiga Partilha, o Instagram, @Leiga Partilha, né? Facinho, a gente tá sempre lá, aberto a comentários, né? No que vocês quiserem, tudo isso que a gente já falou agora há pouco. Temos a nossa lista de transmissão dos episódios, que é pelo WhatsApp, lembrando que não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque não é um grupo, é uma lista de transmissão, e quem quiser entrar vai receber em primeira mão um link, né, do episódio assim que o episódio sair, né? E também aproveito para lembrar vocês que além desses episódios regulares, né, que a gente tem episódios maiores, né, digamos assim, a gente também já tá fazendo alguns meses aí o silenciamento, que na verdade sempre existiu, né, a gente sempre fez o silenciamento antes de cada episódio entre nós, né, fez um momento de introspecção, né, de invocação do Espírito Santo, e a gente resolveu partilhar esses momentos com vocês também, porque às vezes as pessoas querem uma coisa para refletir, acha mais fácil ser guiado por alguém falando, né, então a gente tá gravando esses momentos de silenciamento e entre os episódios padrão e os episódios normais, a gente lança episódios de silenciamento, também estão disponíveis lá, né? Como vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho, junto com os demais episódios regulares. Isso mesmo. E Mari, onde as pessoas podem ouvir? Bom, então, coloca aí no seu campo de busca e coloca Leiga Partilha e vai aparecer, tenho certeza disso. Mas principalmente, né, nos mais utilizados aí, conhecidos, o YouTube, Spotify e qualquer plataforma de áudio que você seja também da sua preferência. Você colocando aí Leiga Partilha, você irá nos encontrar.
Isso aí, então, obrigada a todos também, todos vocês que nos acompanharam durante esse ano, né? Todos os colegas e colegas. Todos os colegas e colegas. Desejamos, né, que Jesus nasça mesmo no coração, assim como toda a nossa reflexão da leitura. E é isso, paz no coração de todo mundo. Amém. E vamos nos despedir, então, em 3, 2, 1. Feliz Natal!